Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, nós vamos recitar uma parte que está na sua santa palavra, na comunhão com o meu cooperador de jovens e menores, essa comum congregação. Sentimos de fazer um recitativo de louvores ao nosso Deus, que Ele merece todos os louvores que saem dos nossos lábios, de alma e coração, porque Ele é muito bom para nós. E escolhemos uma parte que fala da fé, porque a fé é de suma importância na nossa vida. É um fundamento maravilhoso que nós temos para nós vencer os obstáculos dessa vida. Porque a fé abre o mar, a fé derruba as muralhas, glória a Deus. A fé move montanhas, a fé move montanhas, tenho certeza disso. E pela fé nós entramos nessa graça. E pela fé estamos seguindo esta senda de luz. Louvado seja Deus. E pela fé entraremos no reino da glória de Deus. E pela fé veremos a Jesus e a face de Deus como ela é. Então, com a ajuda de Deus, nós vamos recitar 11 aos Hebreus, do verso 1 ao 40, aonde fala da natureza da fé e de exemplos de fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Dando Deus testemunho aos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, que Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus. Creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, não em terra alheia, morando em Cablana, com Isaque e Jacó, herdeiro como ele na mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo as visto a saudade de longe, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram o que estão buscando em uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonhe deles, e se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu seu unigênito. Tendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura eles o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José,
e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter pouco tempo gozo com o pecador. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo ao que os tesouros do Egito, porque tenha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intensamente os egípcios se afogaram. Pela fé caiu o muro de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando, e de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. 37 foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho, pela fé não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que Ele sem nós não fosse aperfeiçoados. Somos todos gratos ao nosso grande Deus por esses restativos. Deus seja louvado.